A endoscopia é um tipo de exame que se modernizou muito nos últimos tempos e hoje serve para diagnosticar uma série de problemas. Nossa equipe foi até o Itacor conversar com um especialista no assunto. A endoscopia digestiva alta, também chamada de gastroenteroscopia ou gastroduodenoscopia ou simplesmente endoscopia, permite ao médico examinar a mucosa da parte superior do seu trato gastrointestinal, que inclui esôfago, estômago e duodeno, primeira porção do intestino delgado. Entenda como funciona o exame. A endoscopia digestiva é um exame que é feito por um aparelho chamado endoscópio. É um aparelho, como se fosse um tubo flexível, que na pontinha dele vai ter uma câmera. E essa câmera vai estar conectada num monitor, que a gente vai estar acompanhando o exame todo por esse monitor. Né? E existe a endoscopia alta e a endoscopia baixa. A endoscopia digestiva alta é aquela que a gente vai fazer pela boca. O médico vai introduzir o endoscópio pela boca, vai passar pelo esôfago, chega lá no estômago e a gente consegue até o comecinho do intestino, para estar avaliando o trato digestivo alto. E a endoscopia baixa, que também é chamada de colonoscopia, é aquela que o médico vai introduzir o aparelho, que também é chamado de endoscópio, pelo reto. Só que a gente vai estar avaliando o tubo digestivo baixo, que é o intestino grosso. A diferença do endoscópio feito na alta e do endoscópio feito na baixa é basicamente o tamanho dele. O endoscópio da endoscopia digestiva alta tem em torno de 1 metro e na baixa tem em torno de 1,60, 1,80, até porque o intestino é um pouco maior. De acordo com a especialista do Itacor, a endoscopia é um exame importante e que serve para diagnosticar vários problemas. Esse exame permite ao seu médico avaliar a causa de, entre diversos sintomas, dor abdominal, náusea, vômitos e dificuldade de engolir. A endoscopia digestiva hoje é um dos métodos diagnósticos mais importantes para a gente no dia a dia da gente, da prática clínica, para o diagnóstico de algumas doenças muito comuns mesmo no nosso dia a dia, como as gastrites, a doença do refluxo também pode ter o diagnóstico pela endoscopia digestiva alta, as úlceras, que pode estar presente tanto no esôfago como no estômago e até no intestino. Então, a colonoscopia também vai estar fazendo esse diagnóstico de úlceras no intestino. O câncer também, que é uma doença muito comum no nosso meio, o câncer de estômago, o câncer de esôfago, o câncer de cólon também pode ser feito o diagnóstico pela endoscopia digestiva, ou alta ou baixa. A endoscopia não é um procedimento novo. Na verdade, o exame já é feito há bastante tempo. A questão é que nos últimos anos ele se modernizou bastante. A endoscopia digestiva realmente é um exame que já tem alguns anos e nos últimos tempos ele vem se modernizando como? Antigamente era feito com um aparelho que não era um aparelho flexível como a gente tem hoje, um aparelho que a gente consegue, praticamente não tem ponto cego, um aparelho que a gente consegue ter uma boa mobilidade dele. Antes era um tubo rígido e a gente não tinha vídeo, era uma visão direta da imagem. E hoje em dia tem, como eu estava explicando, tem essa câmerazinha na ponta do endoscópio que vai ter conexão com o monitor e a gente vai estar acompanhando as imagens por esse monitor. E é importante lembrar também que hoje em dia a endoscopia ela não é apenas diagnóstica. Hoje em dia também existe a endoscopia terapêutica. Então, pela endoscopia, a gente consegue fazer alguns tratamentos, alguns procedimentos que são considerados terapêuticos para o paciente. Eu posso citar como exemplo, vamos supor, um paciente está evoluindo com hemorragia digestiva, ou seja, um sangramento, está vomitando sangue, ou então está tendo sangue nas fezes. Então, pela endoscopia, a gente pode visualizar, saber qual é o ponto do sangramento, qual é a causa desse sangramento e até conseguir parar, estancar esse sangramento, sem ter necessidade desse paciente ir para uma cirurgia. Em alguns casos, a gente consegue. Mesmo a endoscopia sendo um exame simples, alguns cuidados são necessários. No dia de realizar o exame, o paciente é orientado a ter um certo resguardo. A endoscopia ela tem que ser realizada numa sala, bem equipada, com material de urgência, se caso necessário, e é feito por um médico capacitado para isso. Qual é o preparo antes do exame? O paciente, na endoscopia digestiva alta, ele tem que ter um jejum de 8 horas, pelo menos. Antes do exame é feito um anestésico local, na garganta do paciente é colocado um spray que anestesia a garganta e é feita uma sedação também na veia. Então essa sedação vai deixar o paciente um pouco mais sonolento, um pouco mais tranquilo para a gente conseguir fazer esse exame de uma maneira mais confortável para o paciente. E a colonoscopia, que é a endoscopia baixa, o preparo é um pouco mais longo, porque além do jejum, ele precisa também usar laxante, com o objetivo de limpar o intestino para que a gente tenha uma boa visualização da mucosa mesmo do intestino.